Olá, galerinha do nono ano. Então, hoje vamos aos comentários da correção da nossa atividade. Então, lá no livro, Língua e Estudo, Revisão do Sujeito e Índice de Determinação do Sujeito. Então, nós vimos os tipos de sujeito, né? Então, vamos ver aí, ó. Sujeito simples é o ser o qual se faz uma declaração. Se tem o seu núcleo classificado como sujeito simples. Então, exemplo... Madame Guimarães e eu esperávamos paciente. Se só estivesse Madame Guimarães esperava paciente, seria sujeito simples. Mas nesse caso, Madame e eu, como tem dois elementos, Madame e eu, ele será sujeito composto, certo? Mas, quando eu dizia assim, só para comentar, sujeito simples e sujeito composto. Já o sujeito que não é representado na oração por uma palavra, mas que pode ser identificado pela desinência do verbo, é classificado como desinicial ou oculto. Como quando diz aqui, ó. Roubaram o meu anel de brilhantes. É possível identificar quem roubou a ação? Aí não. O sujeito não está explícito na oração e não é possível determiná-lo no contexto. Então, esse tipo de sujeito aí é chamado de indeterminado. Mas quando ele é desinicial, eu vou dizer assim, ó. Esperava que você viesse me encontrar. Então, quem esperava? Eu, certo? Então, mesmo que não estava lá na frase, esse eu está implícito, quer dizer assim, não está à vista, mas dá para a gente saber quem é o sujeito, certo? Pelo verbo. Então, ó, seguindo aí da nossa atividade, quando não há uma palavra que desempenha a função do sujeito, ele é chamado de sujeito indeterminado. Então, ó, os tipos de sujeito são simples, composto, desinicial, oculto ou indeterminado. E existe também a oração sem sujeitos. Aqui, a oração sem sujeito é formada pelos verbos impessoais, como chover, anoitecer, que são fenômenos da natureza, o verbo haver, no sentido de existir, haver, fazer, ir, indicando tempo decorrido, e o verbo ser sinalizado em tempo em geral. Então, nesse trechinho aqui, ó, qual é o sujeito da forma verbal? Dançava-se. Então, nesse sentido aqui, qualquer pessoa dançava, não sei quem é o seu sujeito. Então, não é possível determinar o seu sujeito nesse sentido aí. Com relação à transitividade, como pode ser classificado o verbo dançar? Intransitivo, porque ele tem sentido completo e ele já diz o que é que está fazendo na ação. Então, ó, em língua portuguesa, há dois modos de indeterminar o sujeito quando não é possível saber que faz a ação verbal ou quando não se quer explicitá-lo, quer dizer assim, ele não mostra quem foi que fez a ação. Um deles é empregar o verbo na terceira pessoa do plural, se não for possível identificar essa pessoa no contexto. Então, telefonaram para você ontem. Então, pergunto quem telefonou. Não sei. Eu não sei quem é a pessoa. Está ligando de lá desde ontem. Quem é que está ligando? Eu também não sei dizer. Certo? Então, outro modo de usar o verbo intransitivo, transitivo direto ou de ligação é na terceira pessoa do singular acompanhado do si. Era-se feliz. Então, por isso que esse si é chamado de índice de determinação do sujeito, porque eu não sei quem é a pessoa. Precisa-se de detetive, isso pode ser qualquer pessoa. E a nossa atividade ela tem o seguinte aí, ó. O seu filho quer 2 gotinhas de sua atenção. 10 de julho, vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Aí aqui esse trechinho bem pequenininho. Procure um posto de vacinação na sua cidade e não se esqueça de levar o cartão da criança. No cartaz, a palavra gotinhas tem 2 sentidos. Quais são eles? Explique. Então, a palavra gotinhas diz assim, é uma gotinha da sua atenção, esse é um dos primeiros significados. E é empregado para indicar o filho,
que é o filho, é um pequenininho, que quer a atenção dos pais. Ao observar a imagem da gotinha, né, essa daqui, ó, que é personificada com a criança, e a outra frase no cartaz, vacine seu filho menor de 5 anos, percebe que gotinhas também se refere à vacina contra a poliomielite, que é administrada em gotas. Então, uma gotinha da sua atenção em relação ao seu filho. Então, você pode dizer que há 2 sentidos, que é empregada para indicar o filho pequenininho, e gotinhas também se refere à vacina, são esses 2 sentidos. Qual é o sujeito da frase em destaque no cartaz? Como ele se classifica? Ó, o seu filho quer 2 gotinhas de sua atenção. Então, o seu filho é o sujeito da oração. É um sujeito simples. Aí, que palavras na frase indicam que o cartaz se dirige aos pais da criança? Quando ele diz assim, seu filho, quando ele diz é seu. Quando diz o pronome possessivo seu, se refere ao leitor do cartaz. Que o público-alvo também são os pais das crianças, porque a criança sozinha ela não pode se vacinar, os pais têm que levá-la, certo? 2. Em quais das orações a seguir o pronome se funciona como índice de determinação do sujeito? Indique no caderno. Vamos lá. Morre-se um pouco a cada insucesso de investigação. Encontraram-se impressões digitais na parede. Trata-se de uma argumentação muito convincente. Duvidou-se da palavra dos peritos. Deixaram-se provas por toda a cena do crime. Leu-se o relatório com a defesa do acusado. Então, todas elas estão acompanhadas de si, certo? Mas o que indica, qual dessas indica o índice de determinação de sujeito, que eu não sei quem foi que fez a ação, aí a gente vai ver aqui que ele tem que ser intransitivo e tem que estar na terceira pessoa do singular. Então, olha, morre-se, 1, trata-se, 2, e a 4, duvidou-se. Então, 1, 4, 1, 3 e 4 são as orações que têm o pronome com índice de determinação do sujeito. Já os outros verbos usados na 2, encontraram-se impressões digitais na parede. O que é que foi encontrado? Se eu perguntar a frase, impressões digitais, então eu acho o sujeito. Então, esse verbozinho aqui vai ser transitivo direto. E esse aqui, esse verbozinho vai ser intransitivo, ele tem sentido completo, certo? Aí ele é chamado de partícula passivadora, esse do 2, encontraram-se, que é um verbo transitivo direto. Aí a 5, deixaram-se provas por toda a cena do crime. Então, o que foi que deixaram? Provas por toda a cena do crime. Então, também transitivo direto. E aqui a C, leu-se o relatório com a defesa da... O que foi lido? O relatório, eu achei o seu sujeito. Então, vai existir o se como índice de determinação do sujeito e partícula passivadora. Vocês devem ter visto o vídeo da semana passada, tá? Descrevendo essa diferença. Já no terceiro, reescreva no caderno as orações a seguir de maneira que seu sujeito seja classificado como indeterminado. Para isso, emprega o verbo na terceira pessoa do plural, eliminando a palavra que representa o sujeito, ou, se possível, flexiona o verbo na terceira pessoa do singular. Nesse caso, você deve ser acompanhado da palavra do pronome se. Então, o detetive comentou ocorrências antigas. Aí fica, comentaram ocorrências antigas. Você deve colocar na terceira pessoa, retirando o sujeito. Sinhazinha Ramos roubou o anel. Roubaram o anel. O hospital precisa com urgência de novos médicos, para que não exista sujeito. Aí precisa-se com urgência de novos médicos. D. O delegado resolveu o caso rapidamente. Resolveram o caso rapidamente. Aqui nessa frase ele não diz quem foi que resolveu. Já nessa já diz quem foi o delegado. Subtende-se
que a gente entenda que foi alguém. Letra E. O aluno necessita de bons livros de contos. Necessita-se de bons livros de conto. F. Armamos uma cena do crime. Armaram uma encenação do crime. Madame Guimarães não o convidou mais para as recepções. Não o convidaram mais para as recepções. Então, esse daí, eliminando o sujeito, as orações ficam dessa maneira, na terceira pessoa do singular, do plural, ou terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Até logo!